Bom, vamos falar agora de uma polêmica. O advogado de defesa do suspeito de ter atropelado a jovem grávida Rayane Daniela da Costa, de 23 anos, próximo a um shopping em Cruz das Almas, afirmou à nossa equipe de reportagem que o cliente não estava embriagado, desqualificando desta forma o que disse a própria polícia. Confira a entrevista. O motorista Arthur, que atropelou a gestante em um show neste final de semana, ele foi liberado na audiência de custódia. Nós vamos conversar a partir de agora com o advogado dele, doutor Rodrigo Monteiro, ele que vai passar a versão do seu cliente. Doutor Rodrigo, qual é a versão do Arthur? Ele estava embriagado, não estava? Ele estava participando de um racha? E o que foi que aconteceu porque ele atropelou essa gestante? Primeiramente, o caso foi um acidente. Ele não estava embriagado, não participou de racha, não estava no show, ele estava em outro local, estava indo para casa e, infelizmente, ele perdeu o controle do veículo e o veículo veio a cair. Teve a audiência de custódia, segunda-feira, o magistrado e também a promotora entendeu em liberar ele sob algumas vinculações. E ele foi liberado, e a versão dele é que ele não quis lesionar a vítima, foi um acidente, certo? Ele é uma pessoa que nunca se envolveu em qualquer crime, ele está à disposição da polícia e também da justiça para esclarecer qualquer fato a respeito do caso. O Arthur, ele estava fazendo o que naquele horário? Estava indo para casa, estava vindo de algum lugar? Ele estava indo para casa. Ele antes estava na casa de uns amigos no bairro da Serraria, estava descendo, estava cansado, com sono, perdeu o controle do carro e o carro rodou e infelizmente o carro caiu, mas ele em nenhum momento estava embriagado. Quando a polícia chegou lá, ele não resistiu à prisão, não se evadiu do local e prestou toda a informação a respeito do fato e foi conduzido até a central de flagrante. Eu também acompanhei ele na central de flagrante e ele esclareceu toda a situação do caso. Ele chegou a fazer o teste do bafômetro? Não foi oportunizado a ele o teste do etilômetro. Em nenhum momento eu vi nos autos os policiais que conduziram o Arthur dar oportunidade para o Arthur fazer qualquer teste de etilômetro. Ele se lembra do acidente, da hora? Ele se lembra que atropelou essa gestante? Em relação ao contato com a vítima, ele não lembra, porque ele disse que na hora foi acionado o airbag e ele não viu a vítima. Só lembra que estava no Parque Shopping e tinha uma pessoa dando voz de prisão a ele. Ele estava em alta velocidade? Ele não estava em alta velocidade, ele estava devagar e, infelizmente, ele deu um cochilo e perdeu o controle do carro e veio a ocasionar o acidente. E ele está à disposição da polícia, está à disposição da justiça para esclarecer a situação fática e também, Maílson, ele está à disposição para prestar qualquer assistência à vítima. Ele foi liberado ontem, pelo juiz na audiência de custódia com algumas condições. Inclusive, o juiz colocou a fiança no valor de R$7.000. Ele não pode sair da comarca dele, tem que estar em casa até às 11h30, ele já tem que estar em casa até às 11h30. Outras condições que o juiz colocou para ele. O magistrado, ele acatou o requerimento da defesa, e a defesa, esclareça que é feita por dois advogados, doutor Douglas Bastos e também por mim, e o juiz entendeu para conceder a liberdade provisória, confiança e com vinculação. Ele arbitrou a fiança no valor de R$7.000, como você bem falou, e também aplicou algumas cautelares diversas na prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, a respeito de comparecimento em juízo, se ausentar na comarca, restrição em horário e também a proibição de dirigir até 8 meses. Ok, doutor Rodrigo Monteiro, muito obrigado. Advogado do motorista Arthur, motorista do HB20, que no último final de semana acabou atropelando uma gestante. Reportagem Maílson Franklin. 23 anos, grávida de 5 meses. Olha, o advogado de defesa, eu já disse aqui inclusive hoje pela manhã no Balanço Geral, está cumprindo com o seu papel, que é descaracterizar esta informação dada incisivamente, sem dúvida alguma, dada pela polícia. A delegada Sheila Carvalho é quem está aí nas investigações, à frente dessas investigações, foi categórica em dizer
que esse cidadão de prenome Arthur estava visivelmente com sinais de embriaguez. E diferentemente do que disse o advogado, que não foi colocado a ele, disponibilizado a ele a possibilidade de fazer o teste do etilômetro, o famoso bafômetro, ele se negou a fazer esse teste, por isso foi encaminhado à delegacia. Então, são coisas assim que a gente começa a analisar e avaliar e realmente, certamente, a justiça é quem vai determinar quem é que está com a verdade. A polícia, baseado inclusive em testemunhas, inclusive testemunha o próprio marido da Rayane, que estava lá e viu tudo de perto, inclusive com um detalhe. Em uma entrevista concedida de forma exclusiva também para a TV Pajuçara, ele disse que chegou aí em direção ao Arthur e foi abordado por um amigo do motorista e esse amigo disse categoricamente que ele estava bêbado. Isso está registrado em nossa entrevista exclusiva aqui para a TV Pajuçara. É impressionante tudo isso que tem acontecido, a maneira como o carro ficou destruído, praticamente perda total, fala por si só. Tá aí, ó, fala por si só. Ele ficou completamente perdido, praticamente PT, né? Perda total, né? Porque nessas condições, você imaginar e pensar que ele não estava correndo, que ele estava devagar, que ele rodopiou na pista, capotou e veio atropelar a jovem que estava na calçada, tentando sobreviver, catando latinha com o marido, que estava um pouco distante, cerca de 50 a 100 metros. E por quê? Outra coisa, por que se ele não estava embriagado, por que ele permaneceu preso então por 48 horas? Por que então o magistrado, na audiência de custódia, determinou a suspensão por 8 meses da carteira? Então, são questionamentos, veja só, eu não estou acusando ninguém, meu papel aqui não é esse, né? Eu sou apenas, a gente faz a intermediação do fato e levanta alguns questionamentos. Quem tem que determinar quem está de fato errado, quem está com a verdade, é a justiça. O fato é que, lamentavelmente, nós estamos observando mais um caso de irresponsabilidade no trânsito. Isso independe se ele está embriagado ou não, né? Nós estamos falando de uma moça, uma jovem de 23 anos de idade, tá aí ela, grávida de 5 meses. E agora? O que vai ser dessa moça? Que está em estado gravíssimo na UTI do Hospital Geral do Estado, que inclusive informou que a Rayane Daniela, atropelada aí neste último domingo, foi transferida para a unidade de tratamento intensivo. Ela chegou à unidade com traumatismo crânioencefálico e fratura na perna direita. Já a gestação, graças a Deus, continua normalmente. Nós vamos acompanhar esse caso, repito, a defesa está cumprindo com o seu papel. Aliás, são 2 advogados. Ele pagou R$7 mil de fiança e contratou 2 advogados, ou seja, tem bala na agulha para se defender. Então, a gente vai acompanhar, principalmente nesse momento, o que mais preocupante é o estado de saúde da Rayane, né? E em relação ao Arthur, cabe à justiça, juntamente com a polícia, averiguar. Além disso, tem uma informação de que a polícia está aguardando as imagens das câmeras de segurança do shopping, né, para juntar com os depoimentos das testemunhas, para fechar a investigação e entregar para a justiça. E aí a justiça faça ou não justiça, seja qual for o seu caminho. E nós vamos aguardar e trazer aqui com transparência e clareza, porque você precisa disso e merece disso. Doa a quem doer, tá?